Olá, tudo bem? Na aula de hoje, iremos estudar espelhos esféricos, estudo analítico. Nessa aula, vamos quantificar a distância focal, a posição da imagem, a posição do objeto e a natureza, no caso, verificar quantas vezes a imagem é maior ou menor, se ela é igual ao objeto, tem o mesmo tamanho nesse caso, e através de equações, onde essas equações são verificadas por meio de geometria. Então, observe aqui. Nós temos a equação dos pontos conjugados. A equação dos pontos conjugados. Os pontos conjugados seriam a distância focal, a posição do objeto e a posição da imagem. Então, imagem e objeto. Bom, vale lembrar que essa representação P e P' vem de posição. Então, quando você associa P, posição do objeto, P', posição da imagem. Então, a relação diz que o inverso da distância focal é igual ao inverso da soma da posição do objeto com a posição da imagem, soma dos inversos. Porém, a dica mais importante aqui, que vai facilitar a tua resolução, será, mais importante, calcular a distância focal. Observa a questão e verifica que é dado a posição da imagem e a posição do objeto. Então, a distância focal, por meio dessa relação, ela pode ser caracterizada pelaquela razão lá, produto dividido pela soma. Então, produto da posição do objeto pela posição da imagem dividido pela soma. Então, pega as medidas da posição do objeto e da posição da imagem e faz o produto e divide pela soma. Vai ter a distância focal. Outro mais importante que aparece nas questões é a posição da imagem. Nesse caso, a única situação que eu tenho que observar é que, em vez de eu ter uma soma, eu tenho uma diferença. Então, é um produto dividido pela diferença. Produto da posição do objeto pela distância focal dividido pela diferença entre as duas medidas. Vale lembrar que, quando não for dado a distância focal, geralmente se fala no raio de curvatura. Então, você divide por 2 e tem a distância focal. Uma outra coisa que é associada é a questão do aumento linear transversal. O aumento linear transversal ele vai identificar a relação que existe entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. E essa relação ela pode ser verificada em função de 3 grandezas. Pode ser em função das posições do objeto e da imagem, pode ser em função da altura da imagem e da altura do objeto, ou através de uma combinação de expressões ou equações vista aqui do ponto conjugado, e você chega a essa relação entre foco e posição do objeto. Essa terceira ela já é uma combinação de duas fórmulas. A primeira, você pode determinar o aumento linear transversal pelas posições. Também pode ser pela altura. Alguns professores utilizam HI e HO. Então, I para nós aqui vai representar a altura da imagem e O a altura do objeto. E aqui embaixo eu tenho foco dividido por F menos P, que seria a distância focal menos a posição do objeto. Vale ressaltar aqui que nessa expressão você vai trabalhar de forma muito mais rápida. Às vezes tem questões em que você precisa calcular a posição da imagem para poder associar o aumento linear transversal. Com essa relação, você já pode fazer e encontrar esse aumento linear transversal de forma rápida e direta. Eu acrescentei também o seguinte, se você observar, as razões que nós temos aqui, todas são iguais a A.
que é o aumento linear transversal. Então, eu posso igualar menos P' sobre P, I sobre O e F sobre F menos P. Aqui você vai observar que eu tenho uma combinação. Eu posso combinar a primeira com a segunda com a terceira e a segunda com a terceira. Fica a critério normalmente da questão. Às vezes eu tenho uma questão em que eu preciso calcular a posição do objeto e os dados, às vezes, me proporcionam mais de uma aplicação de fórmula. Então, eu preciso aplicar 2, 3 fórmulas para poder chegar à resolução. Através dessa combinação de fórmulas aqui, eu posso fazer com uma única relação matemática. Ok? Agora, a gente tem uma coisa muito importante aqui. Eu coloquei o jogo dos sinais. Você vai observar que o P', o A, o I, eles podem assumir valores tanto positivo como negativo. E existe uma explicação aqui. Quando o meu P' der um número negativo, você vai interpretar o sinal de menos como sendo uma imagem virtual, que está a uma certa distância em relação ao espelho. Quando o meu aumento linear for negativo, você vai dizer que a imagem produzida por esse espelho ela é real. Muitas vezes se usa a expressão imagem projetada. Não esqueça, a imagem projetada é uma imagem real. E o aumento linear é negativo. Então, se falar sobre uma imagem real que tem 3 vezes o tamanho do objeto, então você já sabe que esse 3 ali é o aumento linear transversal, porque ele está indicando quantas vezes a imagem é maior do que o objeto. E não esqueça que se ela é projetada, ela tem que assumir um sinal negativo. Aí você tem que colocar o sinal de menos. Uma outra coisa é a relação do I. Se o I for negativo, você já sabe que a imagem é invertida. E uma coisa que eu vou lembrar a vocês. O foco pode ser negativo. E se o foco for negativo, isso indica que nós temos um espelho convexo. Ok? E muito cuidado. Observação final. Quando na questão vier falando que o espelho é convexo, preste bem atenção. A distância focal vai vir em módulo. Quando você levar para a equação, você tem que colocar o sinal de menos, para indicar que ele é convexo. Quando ele é côncavo, ele é positivo. Ok? Então, material aberto e vamos resolver questões e até a próxima aula.